Oiê, eu sou a Mari Oi, eu sou o Vinícius. e estamos aqui com mais um vídeo. E aí, sentiram nossa falta? Esperamos que sim. Gente, a gente ficou muito feliz com o pessoal que curtiu lá o nosso último vídeo. A gente ainda tá se acostumando com essa coisa de gravar vídeo. Então, no Sim. último, a gente nem pediu pro pessoal se inscrever e tal, curtir, compartilhar. Mas a gente agradece muito se você fizer isso, porque aí o algoritmo continua te recomendando nossos vídeos e também para as outras pessoas. É isso aí. Hoje a gente vai fazer um react, mas a ideia não é que a gente lide com o vídeo Em si, necessariamente. né? A gente só queria um pretexto para falar de um assunto que a gente acha interessante, E que a gente fala relevante muito também. e que a gente conversa muito. Então esse é um assunto voltado para a esfera da igreja, né? É, um pouco Mas mais. até se você não é de igreja, mas já teve contato, talvez seja interessante E ver. também é uma coisa que meio que mexe e faz as pessoas contestarem muito. Exatamente. Quem segue uma religião como a nossa, assim, que tem uma regra. Enfim, vocês vão ver. Vão ver. Só para dizer, né? O assunto então que a gente vai tratar hoje é legalismo, né? A gente vai falar de legalismo. Então, a O gente que, já que é vai. legalismo? O que que é Vamos ver o legalismo? vídeo. Enfim. A gente separou um vídeo aqui que a gente vai assistir com vocês e a gente dá os nossos pitacos rapidinho. Vamos ver. Irmãos, acreditam que esses dias eu estava explicando a um crente que crente não joga carta? Pastor, acredita nisso? Que eu, no meu passado, li mãos e coloquei cartas. Eu sei que não existe um baralho inocente e um baralho maligno. Porque o rei Carlos V, que era um satanista, tratou um feiticeiro egípcio para fazer a adaptação do baralho de tarô egípcio para o baralho de cartas, como se conhece usualmente. Mas ele deixou ali os ícones principais. O rei, que representa o diabo, a rainha, que representa a grande Babilônia, a rainha das abominações, o valete, que representa o anticristo, as 10 cartas que representam os 10 mandamentos, de tal forma que só no simples manuseio a pessoa está fazendo invocações às trevas, declarando sem falar que o rei está sobre o 5º mandamento ou que a rainha está sobre o 7º mandamento. E invoca esses demônios em 4 áreas marcadas pelos naipes: ouro, área das finanças; copas, área da família, da afetividade; paus, área da natureza, da criação; né? E espadas, área da política e da guerra. No Museu do Baralho, existe um Museu do Baralho na Europa. Os primeiros baralhos. Bom, Eu tá queria bom. saber de onde que ela tirou isso. Espera aí que eu vou correr atrás do nosso baralho aqui em casa e vou jogar no lixo. E aí, o que a gente faz, né? Pois é. E esse vídeo tem várias camadas, né? De várias coisas que a gente poderia lidar com ele. Eu acho que. E que acaba também influenciando no legalismo, a ideia do sincretismo religioso, né? Que você vê como ela leva a sério. Eu não tô nem negando, a gente não tá nem. Não- A gente nem investigou para saber essas Se existe informações. essa Né? origem. Mas a questão é assim. Por que um cristão deveria levar a sério o que uma pessoa de uma outra religião fez? Por quê? Porque assim, não faz sentido, né? Tipo, Eu acho que tem muitas camadas, a gente pode desenvolver aí muitas coisas sobre esse assunto, inclusive, tipo assim, se uma coisa é dedicada a demônios, o cristão pode ou não pode se relacionar, né? Tipo, exatamente. uma comida ali que foi oferecida a uma entidade, né? Mas a gente não quer entrar nisso nesse vídeo. Exatamente. Na verdade, é pra gente conceitualizar mesmo um termo teológico e que acaba se tornando um pecado. Então, e aí? O que é esse. O que significa legalismo? Ó, legalismo, a gente pode definir ele como algo que vai trabalhar em duas esferas, né? Primeiro é a religiosidade ou alguém definindo uma série de... E a gente está falando aqui dentro da religião cristã, tá? E mais precisamente dentro da religião cristã evangélica. Então, seria alguém que define critérios, regras que alguém precisa fazer para que isso complemente a sua salvação. Isso seria uma espécie de obras que não que apenas evidenciam alguém que é salvo,
mas que garantem que você será E salvo. automaticamente, se você deixa de seguir, Você perde a salvação. se torna indigno de ser salvo. Exatamente. Então esse é um ponto do legalismo. E um outro ponto que está diretamente relacionado a esse, que às vezes é onde é também mais sutil, que é o legalismo quando você começa a criar regras de santidade. E aí você começa a estabelecer o padrão de comportamento. E isso vira critério para você julgar o seu irmão. Isso, e é o critério da santidade. Que aí é o quê? Se a pessoa joga baralho, essa pessoa, ela não é de Deus. O que a gente não Ela quer tá em dizer pecado. aqui é que não há, assim, é errado você, às vezes, chamar a atenção do seu irmão porque ele tá tendo alguma conduta inapropriada. Não é isso que a gente tá Não falando. é isso. Mas é você estabelecer aquilo como um critério Não, e aí que tá. para a salvação. O que é importante deixar claro aqui é que estes critérios que são levantados, tanto critérios para salvação quanto para santificação, não são critérios da Bíblia. Esse é o ponto. É sempre algo extra, né? É sempre algo que não está Perfeito. relacionado à Bíblia. Então, Sim. a gente tem alguns exemplos práticos do dia a dia do crente médio, né? Que eu lembro que eram assuntos de quando eu era adolescente e já faz tempo que eu não sou adolescente e ainda assim se debatem coisas desse sentido. Acho que a gente avançou, mas, por exemplo, tem gente que fala que tatuagem é pecado. E fala assim... O irmão tatuado não pode nem subir no púlpito. Exatamente. Ou seja, quando você cria isso, você já definiu então um critério de salvação, tatuagem é pecado, não pode fazer. Ah, mas fulano, ele já tinha tatuagem, então um critério de santificação de que quem tem tatuagem não é santo, veja bem, não é santo o suficiente para poder, sei lá, ministrar a palavra. Então você... Ou a gente pode ver até, existe uma vertente dentro do legalismo, que é o legalismo judaizante. Você já deve ter visto igrejas que se usam de símbolos ou ritos que fazem referência ao judaísmo. Sim. E colocam aquilo como uma forma extra de intimidade com Deus, né? Você colocar, eu não sei os termos, né? Mas, por exemplo, a menorá lá que os judeus têm, ou até mesmo você usar, enfim, elementos de da religião judaica, que é uma outra religião que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, mas você coloca aquilo porque de alguma forma você se sente mais próximo. É como se você trouxesse a presença de Deus, a Arca da Aliança, né? Quem nunca, né, viu? Eu sigo um casal que eles têm uma Arca da Aliança em tamanho real em casa. Pra Então, quê? mas isso eu acho que é um pouco de sincretismo religioso, que é o que a gente falou, que eu falei no começo, né? Que ele se mistura com o legalismo. O legalismo entra no momento em que você vira e fala assim: só é santo de verdade, só é crente de verdade quem tem a Arca da Aliança em casa. Esse é aí que tá o legalismo. A presença de Deus, ela é mais palpável, ela é real quando tem esse elemento ali. Também. Então, assim, e isso é um grande problema, né? Porque como você trouxe esses elementos judaizantes, e quando a gente olha para a Bíblia, qual é a conduta da Bíblia, né? E nós, como evangélicos, o que a gente defende? E isso oriundo, e aí você depois pode falar um pouquinho sobre aspectos da reforma, mas quando a gente vai olhar a linguagem, vamos utilizar aqui de Paulo, né? Paulo diz em Efésios, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem das obras, né? Isso é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? A fé? Não, a salvação. Essa salvação, ela é um dom de Deus. Então, se a salvação inteira é um dom de Deus, não existe nada que você possa acrescentar.
Esse é um debate, assim, que está muito claro. Quem quer ler mais sobre isso e quer ver isso na Bíblia, lê Gálatas, assim. É isso que... Tem esse é o muito livro que debate. fala sobre isso, né? Tem. Inclusive, uma das minhas escritoras favoritas está lançando um livro sobre isso, a Francine Walsh. Então. Sobre legalismo. E aí tem uma outra questão sobre o legalismo que eu queria também utilizar, Paulo, que é quando Paulo vai falar que qualquer um que tente acrescentar alguma coisa, ainda que viesse um anjo acrescentando alguma coisa, que fosse considerado anátema, que fosse considerado maldito. Heresia. A Bíblia tem essa linguagem. Qualquer um que tente acrescentar um peso, isso precisa ser rejeitado. E essa é a grande questão do legalismo. O legalismo, ele acrescenta peso. Sim. O legalismo, ele gera um fardo. Enquanto que em Cristo nós temos liberdade e ele mesmo fala que o jugo dele é suave, né? Eu acho que a gente pode guardar a contextualização histórica para outro vídeo. A gente pode guardar para um outro vídeo. Eu queria falar com vocês sobre reforma protestante eventualmente, porque foi um momento em que a salvação pela graça, que é uma doutrina tão cara para nós evangélicos protestantes, ela estava sendo colocada em xeque, na verdade, pela Igreja Católica, que acrescentava diversas coisas para a salvação. Sim. E aí levantam-se reformadores, pensadores que vão contestar isso e que vão consolidar algo que já estava escrito, né, ali no cânon, mas que não estava sendo levado em conta, né? E no fim das contas a gente tem que levar isso em conta, né? Que, na verdade, os líderes religiosos, geralmente, quando eles eles estabelecem esse legalismo e normalizam isso, é porque eles vão ganhar algo em troca, né? Então, muitas vezes o legalismo ele é usado como uma forma de controle, de manipulação. Ele é usado como uma forma de tirar algum proveito, muitas vezes financeiro. Exploração. Ou até mesmo pra pessoa, sei lá, o ego da pessoa. A gente pode ver no vídeo da irmã aí, a gente quis resguardar a identidade dela, mas ela fala, nossa, você acredita nisso? Então, a gente vê ali até um certo orgulho, né, da irmã e de confrontar o irmãozinho ali por jogar baralho. Então, assim, nos nossos vídeos, a gente vai sempre evitar essa coisa do pode, do não pode, porque nós acreditamos que uma pessoa verdadeiramente firmada na rocha que é Cristo, ela vai ter ali o Espírito Santo para conceder uma bússola moral. Sim. Tem a Bíblia também, e que estabelece tudo o que é suficiente. Então, quer dizer que diante disso, pode pecar à vontade? Não, eu acho que isso daria para fazer um vídeo bem interessante aqui. Eu tava até pensando sobre até a questão de Paulo lidando com os coríntios, né? Do tudo me é lícito, nem tudo me convém, que as pessoas interpretam muito mal, eu acho que... Ou quando ele fala, né, em Romanos 6, eu falei na aula da EBD, isso. Né? Que diremos, pois, então, né? Já que não tem lei, então já que estamos pela graça, tá tudo liberado. Libertinagem total. Mas não. Uma coisa que eu acho que pra gente concluir aqui o vídeo, que eu acho que a gente pode... Pra gente não se estender. Que a gente pode trazer aqui pra quem tá assistindo, acho que duas coisas, né, que a gente precisa tomar cuidado. Tome cuidado para não ser você a pessoa que ouve e reproduz critérios que não estão na Bíblia e que gera peso para os nossos irmãos, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado mesmo, porque a gente testemunha pessoas que partilham da sua experiência de fé com uma experiência de peso, uma experiência dolorida. E o Evangelho, ele traz uma mensagem libertadora. Jesus, ele nos liberta do peso, ele nos liberta do fardo da escravidão. E então, assim, qualquer mensagem que vem para trazer peso, ela não é uma mensagem que condiz com Jesus, não é uma mensagem que condiz com a Bíblia. Então, em primeiro lugar, não seja você a pessoa que reproduz isso. Em segundo lugar, se você é a pessoa que hoje está sentindo o fardo ou se afastou da igreja pelo fardo que outras pessoas colocaram,
eu convido você a se voltar para as Escrituras. Se volte para as Escrituras, se volte para o Evangelho, para o que as cartas vão trazer, para o que a Bíblia está dizendo de verdade, porque a Bíblia está apontando para uma realidade de leveza. Ainda que não com uma vida fácil, não estamos falando aqui que a Bíblia está prometendo uma vida tranquila, mas ela está prometendo uma vida leve diante de Deus. Porque o que Deus veio trazer é reconciliação entre nós e Ele. Então, se você está numa comunidade que tem que vive isso, ou se você viveu isso e se afastou, existem várias comunidades saudáveis que vão ter os seus problemas aqui, os seus problemas ali, mas comunidades que pregam... A resposta é Cristo. Exatamente. Né? A questão é, você tem que desconfiar de narrativas que apontam para você, que deslocam o eixo para você, ou para algo, ou para alguém, que não seja Cristo. Exatamente. Então o evangelho é um evangelho que constrange, que confronta, que vai apontar o seu pecado. Mas a resposta para isso é Cristo. Não é você. Não é ninguém além dele. É isso aí. Coisa linda, então, né, gente? Então é isso. Procura uma igreja saudável, né? Não seja uma pessoa que reproduz Deixa aí nos seus coisas. comentários se você tem alguma experiência, né, para partilhar com a gente. É isso aí. Sugestões de vídeos ou, enfim, fica à vontade aí, vamos conversar. Queremos ouvir vocês. Deus abençoe e Tchau. até a próxima.